A história de vida de hoje. Você ouve uma história muito interessante e dramática chamada O Amor de Duas Pessoas Solitárias. A pequena aldeia está aninhada na estrada intercomunal, sempre tranquila, especialmente nas tardes de verão. O som das cigarras farfalhando nos arcos das velhas ovas de peixe se estendia como uma tristeza sem nome. O calor sufocante que sobe do pavimento asfáltico torna o ar espesso e pegajoso como suor. Nesse silêncio, apenas duas casas pareciam não dormir. As duas casas são separadas por uma parede de tijolos musgosos, da altura do peito de um adulto, e um anjo verde exuberante, emitindo uma leve fragrância todas as noites. De um lado está a casa da Dona Emília. Do outro lado está a casa do Senhor Simão. Dona Emília tem 47 anos, idade em que as mulheres passaram por todas as tempestades da juventude, deixando apenas a paixão, salgada como fruta madura. Mas essa contemplação, nesta casa, é como um lindo vaso em um quarto escuro. Ninguém está olhando para ele. Seu marido foi para o mar com o navio Vientiane. Felizmente ele voltou para casa uma ou duas vezes por ano, cada vez por 3 semanas e depois partiu novamente. Os filhos estão crescidos. Um está estudando na universidade na cidade. O outro está trabalhando longe. A casa espaçosa ficou apenas com ela, cercada por um jardim, um cachorro dourado e uma solidão tão espessa quanto o ar da tarde de verão. Aquela solidão, ela não gritou, apenas ardeu em todos os cantos da casa, infiltrando-se em cada grão da madeira, assombrando o cheiro em seu corpo. Simão, o vizinho do outro lado do muro, tem 50 anos. Sua esposa morreu há mais de 3 anos de uma doença violenta. Ele ficou lá sozinho, o galo criando seu filho mais novo até que ele se juntou ao exército. Agora estava longe, e sua casa estava vazia, não menos que a de tia Emília. Ele era um homem de verdade, alto, musculoso, pele escura por causa da chuva e do sol. Portanto, ele é firme. Suas mãos são grandes e ásperas porque ele está acostumado a segurar uma enxada e um martelo. A força do homem está em um ponto maduro, sem lugar para a aliviar. Ele continuou ardendo, fazendo com que seus olhos às vezes olhassem para longe, hesitassem e escondessem um fogo reprimido. Eles são vizinhos, eles se veem todos os dias, mas apenas acenam com a cabeça em saudação. A senhorita Emília era atenciosa. Sempre com um portão alto, o senhor Simão é frugal e enganado. Mas há coisas que não precisam de palavras. Elas simplesmente acontecem naturalmente, como ervas daninhas que crescem depois da chuva. Do seu quintal, através das folhas do círculo celeste, o senhor Simão encontrava-se muitas vezes acidentalmente com os momentos muito femininos de Emília. Ao meio-dia, quando estava quente como fogo, Dona Emília foi até os fundos da casa regar os canteiros de hortaliças. Ela usava um terno de linho fino floral claro, que usava em casa para se refrescar. Quando ela se abaixou para carregar o balde de água, a camisa de linho fina grudou em suas costas suadas e estava coberta com os cadarços de sua camisa interna. As costas brancas e lisas da mulher pelo menos se destacam no meio do verde das folhas. O senhor Simão estava sentado a tricotar um cesto que cobria o alpendre. E a sua mão parou de repente. Sua garganta estava seca. Ele não queria espiar, mas seus olhos pareciam ser sugados por um ímã invisível. Outra tarde, depois de uma chuva repentina, a senhorita Emília saiu para o quintal para secar algumas roupas. Ela usava uma camiseta branca, que era velha, e seu pescoço estava um pouco atrasado. A chuva apressada não molhou todo o quintal. Ela acidentalmente pisou em uma poça e caiu levemente. Ela não caiu completamente, apenas cambaleou e se agarrou ao pilar. Mas a poça suja disparou, molhando a camisa branca em uma grande mancha na frente de seu peito. A camisa molhada gruda na carne, revelando totalmente as curvas rechonchudas da mulher que está na primavera. O senhor Simão estava de pé na escada consertando o toldo. Estupefato, seu coração batia forte e depois batia como um tambor de batalha. Ele rapidamente virou o rosto, mas a imagem era como um selo quente em sua mente.
Esse desejo de não ser chamado de nome continuou crescendo nele. Não é um desejo vulgar, mas um desejo instintivo por um homem que não tem o calor de uma mulher há muito tempo. Ele ansiava pelo perfume suave, a suavidade, o riso que ecoava na casa. E tudo isso parecia convergir para a mulher crescida, se não para o outro lado da parede. Então, o que quer que venha, deve vir. Uma noite, a lâmpada do lado de fora do quintal de Dona Emília piscou e se apagou. Ela lutou com a escada de bambu, tentando subi-la para dar uma olhada. Mas a escada era pesada e difícil de controlar. O Sr. Simão viu isso. Não ficou satisfeito e imediatamente se aproximou. Deixe-me, vereador. É perigoso para você ficar sozinho. Sua voz era profunda e rouca como o som da terra quebrando. A senhorita Emília ergueu os olhos. Um pouco confusa, sob o luar fraco, seu rosto parecia extraordinariamente suave. Sim, isso te incomoda, ela respondeu. O Sr. Simão não disse nada, apenas arregaçou as mangas, os bíceps enrolados nos isquiotibiais. Ele subiu a escada suavemente e subiu rapidamente. Emília estava ao pé da escada, com a palma da mão apoiada na vara de bambu, inconscientemente sentindo o calor vindo de suas panturrilhas sólidas. O cheiro de suor masculino. Um cheiro salgado muito real, muito diferente do marido. Penetrou em seu olfato, deixando-a um pouco tonta. Quando o Sr. Simão terminou de consertá-lo, ele desceu, porque estava escuro. Ele errou um passo, e todo o seu corpo escorregou e caiu. Reflexivamente, Emília apressadamente estendeu as mãos para apoiá-la, e seu corpo forte e quente colidiu com ela. Ela cambaleou para trás alguns passos, suas costas tocando a parede fria. Por um breve momento, os dois corpos se pressionaram. Seus seios estavam macios pressionados contra seu peito duro como pedra. Sua respiração atingiu seu rosto, superficial e quente. A senhorita Emília entrou em pânico, com o coração batendo descontroladamente. A palma da mão dela ainda estava em seu peito, sentindo seu coração batendo como um tambor de batalha através do tecido fino. Eu sinto muito. O Sr. Simão deu um passo apressado para trás. Sua voz desajeitada. Não, nada. Obrigada. Gaguejou Emília também, com as bochechas queimando. Os dois ficaram distantes um do outro. Ninguém disse outra palavra, apenas o som de insetos farfalhando na noite. O silêncio neste momento era mais embaraçoso do que 10.000 palavras. Naquela noite, os dois perderam o sono. Emília estava deitada na cama fria. A lembrança do abraço indo e vindo. O calor, a solidez, o cheiro de suor dos homens, coisas que lhe faltavam há muito tempo, de repente voltaram correndo. Coçando, ela se virou e se virou. Seu corpo formigando com uma sensação estranha, ao mesmo tempo culpada e doce. Quanto ao Sr. Simão, sentou-se na varanda, fumando um cigarro após o outro. A imagem do corpo macio de Emília em seus braços. A sensação da carne tocando o tecido fino. Era como um fogo que soprava as cinzas em seu coração. Ele sabia que não podia mais deixá-lo sozinho assim. A parede de tijolos musgosos não conseguia parar os pensamentos frenéticos que passavam por sua cabeça. Nos dias que se seguiram, a atmosfera entre eles tornou-se estranha. Eles ainda se cumprimentavam, mas havia algo mais em seus olhos que não podia ser nomeado. As espreitadelas ficaram mais ousadas. O Sr. Simão costumava dar uma desculpa para ir à casa da Dona Emília. Às vezes para lhe dar legumes acabados de colher. Às vezes para pedir emprestado alicates. Cada vez, ele tentava demorar um pouco mais. Apenas para respirar o ar da casa dela. A casa da Dona Emília tem um perfume muito especial. Não era o cheiro de perfume, nem era o cheiro de sabonete perfumado. Era uma fragrância do trono. O cheiro de mulheres. O cheiro de carne, de cabelo, de roupas secas ao sol. Misturado com o leve cheiro de giz. É o cheiro do corpo de uma mulher real. Um perfume original, evocativo e assustador. Cada vez que entrava, o Sr. Simão sentia como se o seu peito estivesse a ser estrangulado por uma mão invisível. Numa manhã de domingo, Emília estava lutando para lavar uma pilha de cobertores.
A velha máquina de lavar de repente funcionou mal. Rangeu e parou completamente. Ela suspirou, olhando para a pilha de coisas que ainda estavam encharcadas. Naquele momento, o Sr. Simão passou, olhou para dentro. A máquina de lavar está quebrada. Senhorita? Sim, ele deve ser muito velho. Respondeu ela. Deixe-me entrar e dar uma olhada. Eu também sei disso, disse ele. E, sem esperar que a senhorita Emília concordasse, entrou. O quintal da casa de Dona Emília era bem estreito, com pilhas de roupa suja espalhadas por toda parte. Simão teve que se esquivar, acidentalmente escorregando em seu braço. A pele de Emília era lisa e fria, fazendo com que todo o seu corpo parecesse que uma corrente elétrica estava passando por ele. Ele se sentou ao lado da máquina de lavar e atirou. Dona Emília sentou-se ao lado dela e entregou-lhe a chave de fenda. O lenço. Ela usava um terno elástico frio com uma gola ligeiramente profunda. Quando ela se abaixou, o Sr. Simão pôde ver de sua perspectiva que seu decote no peito e parte de seus ombros redondos eram brancos. E então ele viu uma pequena marca de nascença marrom clara perto da clavícula esquerda, logo abaixo da pelagem fina. Um detalhe muito privado e secreto que fez seu coração bater fora do ritmo novamente. Essa marca de nascença é como um convite ao silêncio. Um destaque encantador naquela pele branca e lisa. Ele conserta a máquina de lavar por um longo tempo. Não porque seja difícil, mas porque quer prolongar o momento. O leve cheiro de shampoo de toranja em seu cabelo. O cheiro quente de carne emanando de seu corpo. Tudo formava um ar que o fazia desmaiar. Finalmente, a máquina de lavar começou novamente. A senhorita Emília ficou muito feliz e agradeceu-lhe profusamente. Não é nada, vizinhos, riu Simão, um sorriso raro que fez seu rosto parecer mais gentil. Bem, estou de volta. Ele se levantou e estava prestes a andar. Mas ao passar pela senhorita Emília, talvez absorto em olhar para seu rosto radiante, ele tropeçou na pia e todo o seu corpo caiu sobre ela novamente. Desta vez, não havia parede para apoiá-lo, e os dois caíram no chão de tijolos úmidos. A senhorita Emília estava embaixo. O senhor Simão estava em cima. Tudo parecia parar. Os dois rostos estavam a apenas alguns centímetros de distância. Ele podia ver claramente todos os pelos de suas bochechas e viu que seus lábios estavam ligeiramente abertos de espanto. Sua respiração atingiu seu rosto, carregando consigo o cheiro de toranja, o cheiro de feminilidade e um estranho cheiro de desejo que ele não conseguia definir. Seu peito pressionado contra seus seios macios. Ele sentiu aquela suavidade inchar a cada respiração apressada, macia como veludo. Tia Emília olhou para ele com os olhos arregalados. E no fundo de seus olhos havia pânico e confusão, mas havia um vislumbre de resignação. Uma rendição convidativa. Sua mão estava descansando no chão, bem ao lado dela, com apenas um pequeno movimento. Ele poderia abraçar aquele corpo. E ele fez. A razão gritou para ele se levantar, pedir desculpas. Mas o instinto prevaleceu. Sua mão apertou lentamente, envolvendo sua cintura, e o calor de seu corpo penetrou através do tecido fino, transmitindo diretamente para todas as células de seu corpo. Ele se abaixou, lentamente como um peregrino encontrando a Terra Santa. Seus lábios ásperos encontraram os dela. Um beijo desajeitado, hesitante no início, depois apaixonado, intenso como esmagamento, como roubo. Ele beijou como se quisesse compensar todos os dias solitários. Longas noites vazias. Emília enrijeceu a princípio, tentando afastá-lo com as mãos. Mas depois, diante de sua intensidade, seu corpo ficou mole. A privação que havia sido suprimida por muito tempo era como uma quebra. Ela parou de resistir. Seus lábios se separaram, respondendo ao beijo dele fracamente. E então gradualmente se tornaram mais ousados. Uma de suas mãos subiu, agarrando-se suavemente aos ombros dele, e a outra em seu cabelo grosso e levemente áspero. Eles se beijaram devorando um ao outro no quintal úmido, ao lado da lavadora que acabara de ser consertada, ignorando o mundo lá fora. O som de seu coração batendo forte em seu peito.
Um gemido suave escapou da garganta de Emília. Naquele momento, não mais a vizinha Emília. Não mais o viúvo Simão. Apenas um homem e uma mulher se encontram na sede da sensualidade e da extrema solidão. O beijo terminou tão abruptamente quanto havia começado. O som do cachorro dourado latindo no quintal era um som muito normal. Mas neste momento era tão afiado quanto uma faca, cortando a bobina de seda que envolvia as duas pessoas. A senhorita Emília ficou assustada. Despertada de sua confusão, ela afastou o senhor Simão, não com a força da resistência, mas com todo o peso da vergonha e do medo que acabara de chegar. Seu rosto ficou pálido, seus lábios inchados pelo beijo apaixonado estavam agora firmemente franzidos. Tremendo, o senhor Simão também cambaleou para trás, como um sonâmbulo chamado. Sua respiração ainda estava apressada. Em seu peito, seu coração ainda batia descontroladamente. Olhou para a senhorita Emília, para os seus olhos arregalados, cheios de perplexidade e ressentimento. Ele gaguejou, sua garganta estava seca, sem palavras. Eu sinto muito, eu não queria. O pedido de desculpa soou falso. Até ele mesmo não conseguia acreditar. Como poderia não ser intencional? Quando sua mente e corpo estavam gritando de luxúria por tantos dias? Emília não respondeu. Levantou-se apressadamente, com as mãos cruzadas em volta do corpo como se tivesse medo do frio do chão úmido de tijolos. Mas na verdade para esconder o corpo trêmulo. Ela não se atreveu a olhar diretamente para o senhor Simão. Apenas uma pequena desculpa. Você vai para casa. Sua voz estava perdida, tanto perseguindo quanto implorando. O senhor Simão ficou atordoado por um segundo. Sentimentos de decepção e culpa o dominando. Ele queria dizer algo mais. Explicar, mas vendo a aparência de Emília agora, ele sabia que cada palavra não tinha sentido. Ele assentiu mecanicamente, depois se virou e saiu correndo do quintal dela, como um ladrão pego em flagrante. O portão se fechou atrás dele, deixando Emília sozinha com um silêncio aterrorizante e o gosto de um beijo culpado ainda quente nos lábios. Ela se sentou, com as costas contra a parede. As lágrimas continuavam escorrendo. Ela chorou silenciosamente. Apenas seus ombros tremiam e soluçavam. Por que ela chorou? Por medo? Por que você se sente ofendido? Ou para você, por causa da maneira como seu corpo traiu a razão? Suavizou, respondeu ao beijo do homem estranho. Solidão e privação ao longo dos anos. É como uma terra seca. Basta uma pequena gota de água para se abrir, revelando todos os desejos secretos mais profundos enterrados. Naquela noite, a parede de tijolos em estilo musgo que separava as duas casas parecia tremer. Nenhum deles conseguia dormir. Deste lado, Dona Emília tomou banho várias vezes, esfregando o corpo como se quisesse lavar os vestígios do outro homem. Mas o cheiro de seu suor salgado, seu hálito quente, a sensação de seus lábios ásperos, havia se infiltrado na carne e não podia ser lavado. Ela ficou na frente do espelho, olhando para a mulher nele. Uma mulher de 47 anos, casada e com filhos, acabou de beijar outro homem. Os olhos no espelho são tão estranhos que não são mais os habituais olhos resignados e tristes. Nas profundezas daqueles olhos, havia um fogo que acabara de ser aceso. Um fogo de vida, de desejo e de extrema confusão. Seu corpo era lascivo. Seu peito ainda estava dormente e seu abdômen inferior enrolado em ondas subaquáticas que eram doces e culpadas. Ela estava com medo de si mesma. Do outro lado, o senhor Simão estava sentado no escuro, com as mãos grandes amassando um maço de cigarros. Ele também se sentia culpado. Mas esse sentimento foi rapidamente dominado pela saudade. A doçura nos lábios de Emília. A suavidade de seu corpo. Os gemidos suaves em sua garganta. Tudo girava em sua mente. Ele fechou os olhos e a imagem dela ficou clara novamente, seus ombros redondos e brancos. Sua convidativa marca de nascença marrom clara e seu olhar de resignação no último momento. Ele nunca cobiçou tanto uma mulher. A sede de um homem viúvo por 3 anos surgiu, tão intensa quanto um animal selvagem.
Ele sabia que apenas um beijo não era suficiente. Ele queria mais. Ele queria descobrir tudo o que estava escondido por trás daquele manto fino. Encher sua casa vazia com sua presença. Encher seu corpo solitário com o seu. Os dias que se seguiram foram uma tortura silenciosa. Eles evitavam um ao outro. Dona Emília fechou o portão com força. E não saiu para o quintal quando o Sr. Simão estava em casa. O Sr. Simão também não encontrou desculpa para passar. Apenas fez o seu trabalho em silêncio. Mas esse silêncio fez com que a parede entre as duas casas parecesse fina. Eles não se veem, mas sentem a existência um do outro. Dona Emília estava varrendo o quintal e, quando ouviu o barulho de martelos na casa de Simão, suas mãos tremeram. O Sr. Simão estava sentado cortando lenha quando de repente ouviu a Dona Emília tossir na casa. E seu coração apertou. O silêncio e a separação neste momento não extinguiram o fogo. Era como o vento soprando para o fogo queimar no subsolo. Latente e mais intenso. O Sr. Simão perdeu alguns quilos. O desejo não aliviado o deixou irritado e desconfortável. Ele não conseguia se concentrar em fazer nada. A imagem de Emília o assombrava. Mesmo durante o sono, ele sonhava em escalar um muro, entrando furtivamente na casa dela no meio da noite. Ele sonhou que a estava segurando em seus braços, sentindo sua pele lisa, seu cabelo despenteado pressionado contra seu peito. Finalmente, depois de uma semana de sofrimento, ele não conseguiu mais se conter. Ele tinha que vê-la. Ele tinha que saber o que ela estava pensando. Naquela noite, não havia lua e toda a aldeia estava imersa em uma escuridão espessa. Quase 10 horas, quando teve a certeza de que todos tinham ido para a cama. O Sr. Simão saiu sorrateiramente de casa. Ele não foi para o portão da frente. Ele foi para os fundos. Para a parede de tijolos. A treliça celestial emite um perfume doce e encantador à noite. Ele respirou fundo e então reuniu coragem para escalar o muro. Com um salto suave, ele estava parado no quintal da casa de Dona Emília. Tudo estava em silêncio, apenas o som do vento sacudindo suavemente os navios de folha de bananeira. Seu coração batia como se ele quisesse pular do peito. Ele caminhou descalço, pisando levemente como um gato, até a porta da cozinha. A porta está apenas parcialmente fechada. Não trancada. Ele ficou ali, no escuro, sem ousar bater na porta, nem ousar falar. Ele apenas ficou de pé, esperando por uma espera tão apertada quanto uma corda. Na casa, Emília também não dormia. Ela ouviu um barulho muito fraco no quintal, o farfalhar incomum de folhas, o som de um objeto pesado que acabara de pousar. O palpite da mulher disse a ela quem era. Seu coração apertou. Assustado e um pouco de expectativa. Ela se sentou na cama, ouvindo. Então ela ouviu passos muito suaves e parou bem atrás da porta da cozinha. Ela prendeu a respiração. Todo o seu corpo enrijeceu. Por que ele veio aqui? O que ele ia fazer? Parte dela queria gritar. Queria correr para fora e trancar a porta. Mas outra parte dela, a parte do instinto feminino que havia sido despertada, se levantou novamente. É curioso. Está com fome. Ela se arrastou para fora da cama, andando descalça sobre os azulejos florais frios. Ela caminhou em direção à cozinha. Através da abertura na porta, ela viu uma figura negra alta de pé. Ela sabia que era o Sr. Simão. Só de olhar para a figura dele, ela sabia. Eles ficaram assim, um insider, um outsider, separados por uma porta de madeira frágil. O tempo parecia ter parado. Então Dona Emília fez algo que ela mesma não poderia esperar. Ela lentamente levantou a mão, agarrou a trava e puxou-a gentilmente para fora. A porta se abriu sem fazer barulho. O Sr. Simão ficou surpreso ao vê-la parada ali, em um pijama fino de seda marfim, sob a luz fraca da lâmpada noturna que emanava da sala. Ela parecia ilusória e convidativa. Seu longo cabelo preto caía até os ombros e alguns fios estavam espalhados na frente do peito. Eles se entreolharam, sem dizer uma palavra. Os olhos do Sr. Simão brilharam como brasas. Havia medo, resignação e desafio nos olhos de Dona Emília.
Seu ato de abrir a porta foi a resposta mais óbvia. O Sr. Simão entrou e fechou a porta. A pequena cozinha de repente ficou lotada e o ar estava pesado por causa da presença das duas pessoas. O cheiro feminino familiar de Emília, misturado com o cheiro de ossos noturnos e o cheiro do suor masculino de Simão, forma um perfume sufocante. Ele se aproximou e a senhorita Emília não recuou. Ele ergueu a mão áspera e tocou levemente sua bochecha. Sua pele era lisa e quente. Seu polegar acariciando suavemente seus lábios trêmulos. Sinto sua falta. Ele sussurrou, com a voz rouca. Emília fechou os olhos e uma lágrima rolou por sua bochecha. Ela não sabia se eram lágrimas de vergonha ou felicidade. Ela só sabia que aquela frase, aquela mão havia derrubado todas as últimas linhas de defesa em seu coração. O Sr. Simão se abaixou e colocou um beijo em seus lábios. O beijo desta vez não estava mais com pressa e roubado como o da última vez. É lento, suave, mas 10.000 vezes mais profundo e intenso. Ele beijou como se fosse explorar, desfrutar. Sua mão não estava mais apenas em volta da cintura. Ela começou a se mover. Uma de suas mãos apertou a cintura dela, puxando-a para perto de seu corpo para que ela pudesse sentir a dureza e o desejo de seu corpo. A outra mão deslizou em seu cabelo sedoso, segurando a nuca, tornando o beijo ainda mais profundo. Então a mão deslizou lentamente para baixo, sobre os ombros redondos, até a clavícula. Seus dedos calejados deslizam sobre sua pele lisa, criando uma dormência espinhosa. Seus dedos encontraram uma marca de nascença marrom clara. Ele parou ali, apertando-o levemente. A senhorita Emília gemeu baixinho, todo o corpo amolecendo em seus braços. Ele se afastou do beijo, mas sua testa descansou na dela. A respiração dos dois se mistura. Venha para a sala. Sua voz era um comando, mas um apelo. A senhorita Emília não disse nada, apenas acenou com a cabeça ligeiramente. Ela se virou, pegou a mão dele e o levou embora na escuridão. Sua mão era grande, quente, envolvendo sua mão pequena e fria. A sensação de ser conduzida e protegida era uma sensação que ela havia esquecido por muito tempo. Eles entraram em seu quarto. A sala não era grande, mas era limpa e cheia de seus próprios aromas, o cheiro de giz, o cheiro de shampoo de toranja e o cheiro da carne de uma mulher. Para o Sr. Simão, este lugar é como um lugar sagrado. Ele a puxou de volta, deixou-a encostar as costas na parede e depois a beijou novamente. Os beijos tornaram-se urgentes, quentes, e as roupas em seus corpos ficaram emaranhadas. Quando a seda fina deslizou para baixo, revelando seus ombros arredondados, o Sr. Simão prendeu a respiração e falou: "Linda, uma beleza salgada e madura de uma mulher que já experimentou isso." Ele se abaixou, beijou a marca de nascença, sua pele tremendo. Ele beijou seus ombros, as cavidades de seu pescoço e inalou o cheiro de sua carne. Cada um de seus beijos era como uma pequena chama que se espalhou por todo o corpo dela, queimando-a. Dona Emília estava inconsciente, com medo, culpada, toda varrida pela onda da sensualidade. Ela só sabia que estava sendo desejada, que estava sendo amada. Suas mãos macias também começaram a explorar seu corpo sólido. Ela tocou seus seios largos e enrolou os bíceps. Sua pele estava ensolarada, áspera, mas quente e cheia de vida. Ela deslizou a mão sob seu pequeno objeto para sentir o calor dele em sua mão. Os movimentos de acariciar a mão dela deixaram o Sr. Simão emocionalmente turbulento por um longo tempo. E ele enxugou a cabeça na primeira rodada da garota de brocado. Era como um prato espiritual que não havia sido comido. O contraste entre os dois corpos torna a colisão ainda mais estimulante. Ele a pegou, tão gentilmente quanto uma criança. Emília colocou os braços em volta do pescoço dele, enterrando o rosto na cavidade do ombro dele. Ele a deitou na cama, onde testemunhou suas longas noites solitárias. Os lençóis frios estão prestes a ser aquecidos. Ele se deitou ao lado dela, olhando para ela com as mãos cruzadas. Emília, ele a chamou pelo nome pela primeira vez. Sem a palavra, você, anexada a ela.
Sua voz era profunda e calorosa. Sim, ela respondeu, com a voz trêmula. Não tenha medo. Aqui estou, disse ele. Ela olhou profundamente em seus olhos. Naqueles olhos, ela não apenas viu luxúria, mas também ternura e apreço. E ela sabia que não estava errada esta noite. Ela estava apenas vivendo fiel aos instintos de uma mulher. Ela tomou a iniciativa de se inclinar. Colocou um beijo em seus lábios. E então eles correram um para o outro novamente. Quando ele trouxe o menino direto para ela e a ouviu sussurrar em seu ouvido. Um sussurro que era ao mesmo tempo ousado e suplicante: fique mais forte. Não tenha medo, não quero mais parar. Suas palavras eram como um poderoso estimulante. O Sr. Simão não se conteve mais. Ele se virou, deitou-se em cima dela, e seus corpos se fundiram em um. A pequena sala ficou com o som de respiração pesada, o som de carne batendo um contra o outro e os gemidos reprimidos na garganta. A senhorita Emília lutou, as mãos apertadas com força nas costas nuas e musculosas. Ela era como um pequeno barco suspenso no meio da grande água, empurrado e afogado por suas ondas furiosas. Mas ela não estava com medo. Ela abraçou a tempestade, porque depois de tantos anos de secura, o deserto dentro dela foi finalmente regado por uma chuva. Naquela noite, a parede de tijolos musgosos não estava mais tremendo. Havia desmoronado completamente. O amanhecer do dia seguinte chegou. Nem brilhante nem barulhento. Ele espiou pela janela, carregando a luz clara e o frio do orvalho da manhã, acordando duas pessoas que tinham acabado de passar por uma noite de tempestade. O Sr. Simão saiu antes que o sol pudesse sair. Ele caminhou tão silenciosamente como quando chegou, escalando o muro de tijolos com grande habilidade e devolvendo ao quintal da senhorita Emília a quietude que havia sido. Apenas o círculo celeste ficou com um pouco de respiração humana, e o solo úmido ao pé da parede ainda estava traçado com vestígios de uma visita secreta. Emília acordou sozinha em seu quarto. Ela não abriu os olhos imediatamente. Apenas ficou parada, ouvindo o som dos pássaros cantando no jardim. A sala era a mesma, mas a atmosfera era diferente. Não está mais frio, vazio, era espesso, cheio do cheiro da noite anterior, o cheiro de carne de homem. O cheiro de suor salgado, misturado com seu próprio perfume feminino, formando um cheiro que era estranho e familiar. Ao lado dela, a cama ainda estava um pouco quente e os lençóis estavam amassados. Todos eles são a prova de que o que aconteceu não foi um sonho. Ela lentamente se sentou, puxando o cobertor fino sobre seu corpo nu. Marcas vermelhas de beijo também estavam espalhadas em seu pescoço e ombros. Seu corpo estava úmido e deslocado. Mas não era o cansaço da doença, mas o doce cansaço de uma terra árida que acabara de ser banhada por uma chuva torrencial. Ela saiu da cama, os pés tocando o chão, e caminhou até o espelho. A mulher no espelho não é mais a tia de ontem. Ainda é o mesmo cabelo, o mesmo rosto, mas os olhos são diferentes. Os olhos não estão mais fundos de tristeza resignada. Era brilhante, molhado e tinha um olhar muito profundo e muito feminino. Os cantos de seus lábios estavam ligeiramente inchados, mas ele parecia estar sorrindo. Seu rosto estava corado, um tom rosa de vida, de vitalidade crescente. Ela não era mais uma flor em um quarto escuro. Ontem à noite, o Sr. Simão levou a flor para o luar. Deixou-a ser banhada no orvalho, para que pudesse florescer de acordo com seus instintos. A culpa ainda está lá, à espreita em algum lugar da mente. Mas a sensação de ser revivido, desejado, realizado, é ainda mais intenso. Naquele dia, eles voltaram novamente sob o disfarce de vizinhos distantes. A senhorita Emília fechou o portão e limpou a casa. O Sr. Simão também foi ao jardim e capinou a terra. O som da enxada batendo no chão é uniforme, forte. Eles não se entreolharam. Não disseram uma palavra um ao outro. Mas o silêncio não era mais constrangimento ou tortura. É um entendimento tácito, um fio invisível que conecta duas almas que compartilham o mesmo segredo. Cada som da outra casa assustava a outra pessoa, e seu coração batia mais rápido que uma batida.
Esse relacionamento não pode ser interrompido da noite para o dia. É como um vício. Uma vez que se tenha provado sua doçura, não se pode voltar à sua vida anterior sem graça. Encontros desajeitados começaram. Eles não acontecem com frequência, mas cada vez são intensos. Como se para compensar os longos dias de espera. O encontro deles não era um café ou um cinema. Era a casa de Emília. E o momento ideal era em uma tarde tranquila de verão. Era uma tarde de verão. Nesta pequena aldeia, quando o tempo parecia parar. Todos tinham ido para a casa fazer uma pausa para o almoço. Evitando o sol escaldante. Apenas o som das cigarras e o som do vento seco. Era quando o Sr. Simão se esgueirava na parede. A porta da cozinha da casa de Dona Emília nunca seria trancada. Seu quarto se tornou seu próprio mundo, onde eles podiam tirar todas as suas máscaras, todas as suas preocupações, todos os seus pecados para serem fiéis aos seus próprios desejos. O calor da tarde de verão ressoava com o calor da carne, tornando seus encontros sexuais sempre encharcados de suor e respiração. Monsieur Simão adorava a maneira como Emília se aconchegava em seus braços, o que estimulava todos os seus sentidos. Ele amava sua pele lisa e sedosa, a carne de uma mulher que era pelo menos ensolarada, em contraste com sua pele áspera e queimada de sol. Ele gostava da sensação de enterrar o rosto em seus cabelos grossos, cheirando a shampoo de toranja, inalando aquele perfume que era puro e convidativo. Quanto a Dona Emília, ela ficou fascinada com sua força e musculatura. Ela gostava da sensação de suas mãos grandes e calejadas acariciando seu corpo. Uma sensação espinhosa, mas estranhamente segura. Ela gostava de seus beijos que eram ásperos e ternos. Com ele, ela não era mais a Emília de 47 anos. Ela se vê como uma garota na casa dos 20 anos. Apaixonada pela primeira vez. Apaixonadamente e sem planejamento. Mas o relacionamento deles não é apenas sentimental. Aos poucos, é preenchido com cuidado e compartilhamento. O Sr. Simão reparou que a torneira da cozinha dela estava a pingar. Na tarde seguinte, ele trouxe suas ferramentas e silenciosamente as consertou para ela. Dona Emília viu que sua camisa de trabalho estava cortada. E ela também silenciosamente pegou a agulha, costurando meticulosamente cada agulha e linha. Eles começaram a conversar mais um com o outro. Em momentos de descanso após o amor apaixonado, eles se deitam juntos, contando um ao outro histórias que não têm começo nem fim. Ele falou sobre os dias em que sua esposa estava doente, sobre a solidão quando seu filho se alistou no exército. Ela falou sobre as longas noites sozinha na casa grande, sobre a saudade do marido, a saudade dos filhos e também o medo quando sua juventude passou silenciosamente. Eles encontram na outra pessoa a empatia, entendendo que não podem encontrar em mais ninguém. O amor, no qual nenhum deles ousava pensar, começou a brotar desses mesmos desejos, instintos e compartilhamento sincero. No entanto, a felicidade desajeitada sempre vem com o medo de ser descoberto. Cada uma de suas nomeações é uma aposta. Eles devem sempre manter seus fones de ouvido aguardados. Um latido repentino de um cachorro, uma motocicleta passando pelo beco ou o grito de um vendedor ambulante é suficiente para fazer os dois se assustarem e seus corações baterem. Uma tarde, quando eles estavam enrolados um no outro na sala, de repente houve um chamado apressado para o portão. Irmã Emília, você tem uma casa? Era a voz da senhorita Yolanda, a vizinha. O coração da senhorita Emília parecia parar de bater. Ela empurrou apressadamente o Sr. Simão para longe. E não sobrou uma única gota de sangue na seção transversal. Simão ficou igualmente alarmado. Ambos procuraram freneticamente por roupas para vestir novamente. O som do portão estava ficando cada vez mais alto, acompanhado pelo som de batidas na porta. Deve haver algo urgente, sussurrou o Sr. Simão, tentando manter a calma. E agora? A senhorita Emília tremeu, lágrimas brotando. O Sr. Simão olhou ao redor da sala e apontou para a janela dos fundos. Ela continuou abrindo o portão, dizendo que estava tirando uma soneca. Eu vou sair por aqui. A janela atrás do quarto tem vista para um denso bosque de bananas.
O senhor Simão voltou a vestir apressadamente. Não teve tempo de colocar todos os botões. E depois subiu suavemente pela janela, escondendo-se nas bananeiras. Emília respirou fundo, tentando acalmar os batimentos cardíacos. Ela arrumou o cabelo e as roupas para serem decentes e depois saiu para abrir o portão. A senhorita Yolanda olhou para ela, com a voz preocupada. Faz muito tempo que não te vejo. Temo que algo esteja errado. Meu Oscar está com febre alta e vou pedir um pouco de alface. Ah, bem, eu estava tirando uma soneca. Então não conseguia ouvir. Você entra em casa. Deixe-me escolher para você. A senhorita Emília levou a senhorita Yolanda para o jardim. As mãos ainda tremendo, o coração batendo descontroladamente no peito. Felizmente, a senhorita Yolanda não percebeu. Depois que tia Yolanda voltou, tia Emília fechou o portão com força e correu para dentro de casa. Caída no chão, o medo agora era muito grande. Mostrava a ela o quão frágil e perigoso era esse relacionamento. Apenas um pequeno erro, tudo vai desmoronar, sua honra, sua família, tudo vai virar fumaça. Naquela noite, Monsieur Simão não veio, e Dona Emília não esperava. Ambos precisam de tempo para pensar. Mas a separação só aumenta a nostalgia. Poucos dias depois, ninguém contou a ninguém. Eles se encontraram novamente. O medo se foi, apenas um desejo mais forte permaneceu. A sensação de perigo parece se tornar um tempero novamente, tornando seu amor desajeitado ainda mais emocionante. Eles correram um para o outro como dois corpos queimados, sabendo que havia fogo na frente deles, mas ainda não conseguiam parar. Com o passar do tempo, seu amor secreto durou quase 3 meses. Emília mudou muito. Ela não é mais uma mulher triste e fechada. Ela estava mais feliz, mais sorridente. Começou a cuidar de si mesma. Ela comprou algumas roupas novas e às vezes passava batom. Essa mudança, todos os vizinhos observadores notaram. Eles sussurraram e conversaram, mas ninguém tinha nenhuma evidência. Eles só viram que a senhorita Emília parecia fresca ultimamente, como uma planta seca que havia sido regada. O senhor Simão é o mesmo. Já não se engana e cala. Ele costuma assobiar quando trabalha. Às vezes até vai à casa dos vizinhos para jogar xadrez e beber chá. Sua vida era como ser iluminada novamente. Ele percebeu que precisava de Emília, não apenas para gratificação física. Ele precisava de sua ternura, das refeições quentes que ela cozinhava, do sorriso que ela precisava. Ele se apaixonou. O amor de um homem de meia idade. Não barulhento, não extravagante, mas profundo e sincero. Ele queria proteger aquela mulher. Uma noite, depois de uma forte tempestade, tomou-a nos braços, sussurrando: ou devo ir publicamente? Emília, vou falar com todos. Emília se assustou, e os braços que o seguravam de repente se apertaram. Ela balançou a cabeça, sua voz cheia de medo. Não, irmão, estou com muito medo. Quanto ao meu marido e meus filhos, tudo ficará bagunçado, mas continuar se esgueirando assim para sempre? Quero que a estrada principal esteja com você, disse ele. Eu sei, mas ainda não. Você pode me dar mais tempo? O senhor Simão suspirou, sem dizer mais nada. Ele sabia que ela tinha seu próprio sofrimento. Ele beijou o cabelo dela. Um beijo cheio de amor e resignação. Mas o tempo que a senhorita Emília pedira parecia estar se esgotando. Na manhã seguinte, enquanto ela secava suas roupas no quintal, o telefone da casa tocou. Foi um telefonema estranho do exterior. Seu coração estava batendo forte e ela correu para dentro de casa, tremendo e apertando o botão de escuta. Do outro lado da linha estava uma voz familiar que ela não ouvia pessoalmente há quase 1 ano. Olá, aqui está você. Estou prestes a sair de licença. Ele deve estar em casa em cerca de 2 semanas. Como você está em casa? As mãos da senhorita Emília tremiam. O telefone escorregou de sua mão. Caiu no chão de tijolos e quebrou. O som do telefone quebrando no chão de ladrilhos florais é também o som do doce e desajeitado mundo de Emília desmoronando. O som seco e agudo quebrou todas as ilusões.
puxando-a de volta para uma realidade cruel que ela havia esquecido deliberadamente nos últimos 3 meses. Seu marido está voltando. Em 2 semanas. 14 dias. Cada número dançava em sua cabeça como pequenos demônios zombando. Em 14 dias, o homem que era reconhecido pela lei e pela sociedade como seu marido passaria por aquele portão. Deitaria nesta cama. Tocaria seu corpo, um corpo que não lhe pertencia mais. A senhorita Emília sentou-se, com as mãos cruzadas em volta da cabeça. Todo o corpo tremendo como um navio de folhas de bananeira em uma tempestade. O ar da casa de repente se tornou sufocante e opressivo. O cheiro do Sr. Simão parecia ainda permanecer aqui e ali, nas cortinas, nos cantos da sala, em sua própria carne, mas agora, esse perfume não é mais apaixonado e inebriante. Transforma-se no cheiro de culpa, de traição. Uma sensação de náusea saiu do estômago. Ela correu apressadamente para o banheiro, vomitando. Ela não conseguia vomitar nada, apenas bile amarela amarga. Ao longo daquele dia, ela era como uma pessoa que perdeu sua alma. Ela fechou a porta com força, puxou todas as cortinas e transformou a casa em um porão escuro. Como se quisesse escapar da luz da verdade. Ela não comeu, não bebeu, apenas sentou-se imóvel na cama, olhando para o vazio sem rumo. O medo e o desespero sufocaram seu coração. O que fazer agora? Rescisão com o Sr. Simão? Mas como ela poderia? A imagem dele, seus braços, seus beijos já estavam tão profundamente gravados em sua mente e carne. Mas e se não parar? Como ela vai enfrentar o marido? Naquela tarde, o Sr. Simão não viu a Dona Emília em campo como de costume. A casa inteira estava em silêncio, fechada como uma espada, e uma premonição doentia o invadiu. Ele sentou-se imóvel, seu coração queimando como fogo, esperando até escurecer, incapaz de suportar mais. Ele pulou o muro novamente. A porta da cozinha não estava trancada, mas ele não se atreveu a entrar. Ele apenas ficou do lado de fora, chamando baixinho: Emília, você está aí? Não houve resposta, apenas um silêncio especial. Ele empurrou a porta levemente e entrou na casa escura. Ele traçou sua memória e foi para o quarto. O luar brilhava vagamente pela janela, iluminando uma figura sentada enrolada na cama. Emília, o que há de errado com você? O Sr. Simão aproximou-se, com a voz cheia de preocupação. Emília ergueu os olhos e, na escuridão, ainda podia ver seus olhos inchados e seu rosto branco e perturbado. Vá para casa. Sua voz estava rouca, sem vida. O que está acontecendo? Diga-me. Ele se sentou na beira da cama, estendendo a mão para tocar o ombro dela. Não me toque, a senhorita Emília gritou, empurrando-se para trás como se tivesse que queimar. Vá para casa, por favor, volte para mim. O Sr. Simão ficou atordoado com a reação dela. Seu coração parecia ser estrangulado por alguém. Por quê? Ontem ainda estávamos. Não houve ontem. Ela interrompeu. Sua voz estava fria. É tudo apenas um erro. Um erro nojento. Você entende? Dizendo isso, ela começou a chorar. Soluços. Desespero. Ela caiu de joelhos, seus ombros tremendo violentamente. O Sr. Simão olhou para ela com dor. Não entendeu o que estava acontecendo. Só um momento depois Emília ergueu os olhos, enxugando as lágrimas. Ela olhou para ele, os olhos vazios. Meu marido está voltando. Mais 2 semanas. Pronunciou palavra por palavra, levemente, mas para o Sr. Simão, era tão pesado quanto uma marreta. Todo o seu corpo enrijeceu. Ah, assim é, a verdadeira tempestade chegou. A perspectiva que eles sempre temerão, mas deliberadamente não mencionaram, estava agora bem na frente deles. E daí? Ele perguntou, sua voz tentando manter a compostura. Mas ele mesmo podia ouvir o tremor nela. Então temos que acabar, certo? Dona Emília não respondeu, mas seu silêncio foi a resposta mais dolorosa. Nosso relacionamento nos últimos 3 meses. É apenas um erro para você? Simão grunhiu, a dor se transformando em raiva. Sim, a senhorita Emília mordeu o lábio, proferindo uma palavra cruel para se salvar.
É apenas solidão. É sensualidade. Agora que meu marido está de volta, tudo deve acabar. Não posso perder minha família. Não posso perder meus filhos. O Sr. Simão riu. Uma risada amarga e amarga. Ele se levantou, olhando para a mulher encolhida na cama, a mulher que ele amava. Queria proteger. Sim, se você quiser, disse ele, sua voz fria como gelo. De agora em diante, não vou mais incomodá-lo. Apenas prepare-se para pegar seu marido. Dizendo isso, ele se virou e caminhou em linha reta. Ele não escalou mais a parede. Ele saiu pela porta principal. Abriu o portão e bateu com força atrás de si. O som da porta batendo soou na noite. Seco e cruel, como um corte de faca que cortou seu amor curto, mas profundo. As 2 semanas seguintes foram um inferno na terra. Emília começou a maior limpeza de todos os tempos. Limpou todos os cantos da casa, como se quisesse apagar todos os vestígios do Sr. Simão. Ela lavou toda a roupa de cama e a secou sob o sol escaldante, esperando que o cheiro do sol pudesse abafar o cheiro do outro homem. Ela esfregou o banheiro, onde eles se tocaram pela primeira vez. Ela reorganizou a cozinha, onde eles se beijaram apressadamente. Cada ação é como uma faca cortando-se em meu coração. Ela estava tentando matar parte da memória, a parte da felicidade que acabara de ganhar. A casa tornou-se limpa e intocada, mas também fria e sem vida novamente. Assim como antes de o Sr. Simão entrar em sua vida. Simão não é melhor. Ele foi trabalhar como um louco. Ele capina o solo, corta lenha de manhã à noite. Espreme suas forças para que não haja tempo para pensar, mas para lembrar. Mas todas as noites, quando estava sozinho, a imagem de Emília reaparecia, atormentando-o. Ele sentia a falta dela se contorcendo. Lembrava-se do cheiro, sentia falta de sua pele. Lembrava-se de seus gemidos reprimidos. A dor de perdê-la era mais terrível do que a solidão de 3 anos de viuvez. A parede de tijolos agora está mais alta e estável do que nunca. É um símbolo da separação intransponível. Eles não se viram novamente, mas ainda sentiram a dor um do outro. Quando Emília ouviu o som de lenha secando na casa de seu Simão, seu coração se partiu. O Sr. Simão viu a figura da senhorita Emília agachada no pátio. Sua figura afinando e seu coração apertando. Eles estão se torturando e torturando uns aos outros. Esse dia também chegou. O marido de Emília, Sr. Nelson, voltou. Ele voltou em um táxi, carregando um presente de cabos. O Sr. Nelson era um homem barulhento. Barulhento, depois de uma longa viagem marítima. Ele parecia negro e cansado, mas seus olhos brilhavam de alegria ao retornar. Você está de volta, o Sr. Nelson gritou em voz alta do lado de fora do portão. A senhorita Emília saiu correndo, tentando forçar um sorriso. Estou de volta. Você está cansado na estrada? Cansado, mas feliz. Sinto muita falta da minha esposa. O Sr. Nelson a abraçou com força. Um abraço muito apertado, carregando o cheiro do mar, do peixe e do vento. Dona Emília enrijeceu nos braços do marido. Esse cheiro, essa pulseira, como poderia ser tão estranho? Ela fechou os olhos, tentando impedir que as lágrimas fluíssem. Os dias que se seguiram foram um drama cansativo. Emília tem que desempenhar o papel de uma esposa feliz que cuida do marido de todo o coração. Ela cozinhava os pratos favoritos do Sr. Nelson, lavava suas roupas e dormia ao lado dele à noite. Cada gesto íntimo de seu marido a deixava aterrorizada. Quando o Sr. Nelson a tocou, ela estremeceu involuntariamente. Quando ele a beijou, ela viu apenas o sabor salgado do mar, não o sabor doce e inebriante do Sr. Simão. O Sr. Nelson, após sua ânsia inicial, também percebeu gradualmente a diferença de sua esposa. Tenho estado estranho ultimamente, disse ele uma noite. É como uma pessoa que perdeu sua alma. O que quer que você diga, eu vou deixar para lá. Porque estou sozinha em casa há tanto tempo. Então não falo muito. Emília se assustou, apressando-se em encontrar uma desculpa. Diga pouco. Ou há algo escondendo você? O Sr. Nelson apertou os olhos para a esposa.
Os marítimos de longa data geralmente têm uma intuição muito aguçada. A pele castanha é rosada e fresca. Mas as pessoas ficam pasmas. Não é como eu no passado. A senhorita Emília engasgou, com o coração batendo forte. Eu continuo pensando em diversos. Ainda sou a mesma, disse ela, mas sabia que não poderia atuar para sempre. A agulha na embalagem por um longo tempo também sairia. E teria saído de uma maneira que ninguém esperava. Naquela noite, Nelson pegou uma garrafa de vinho estrangeiro e convidou alguns de seus vizinhos para beber. Incluindo Simão. O Sr. Nelson não sabia o que estava acontecendo. Ele apenas gostava de seu vizinho quieto. O Sr. Simão recusou. Então ele teve que ir. Foi um banquete cheio de tortura. Monsieur Simão e Miss Emília sentaram-se à distância um do outro. Mas seus olhos não se atreveram a olhar um para o outro uma vez. O Sr. Simão bebeu muito. Como se esquecesse a dor que lhe coçava o coração. A senhorita Emília estava ocupada caminhando, alimentando, servindo vinho, mas sua mente estava emaranhada como seda. Quando o vinho era marfim, o Sr. Nelson colocou o braço em volta do ombro do Sr. Simão e sorriu brilhantemente. Obrigado. Estive ausente nos últimos meses. Com meu tio ao meu lado como vizinho. E minha esposa está menos triste em casa. O Sr. Simão apenas sorriu fracamente e não disse nada. É certo que minha esposa está diferente hoje em dia. Continuou o Sr. Nelson, com a voz embargada. Parece exposto, como se ela estivesse apaixonada. Provavelmente porque espera que o marido volte aqui. As palavras inadvertidas de Nelson foram como uma faca esfaqueando os três. Os amigos bebedores riram junto. Ninguém percebeu, apenas a senhorita Emília, que estava de rosto branco. Deixou cair todo o prato de isca que segurava na mão. O Sr. Simão cerrou a taça de vinho, os nós dos dedos ficando brancos. Depois que a festa com bebidas terminou, todos foram embora. O Sr. Nelson estava bêbado e foi escoltado para dentro da sala pela senhorita Emília, deixando o Sr. Simão sozinho no meio do pátio. Sob o luar frio, ele inclinou o pescoço e bebeu a última taça de vinho. O sabor picante do vinho atingiu seu nariz, fazendo seus olhos arderem. Ele olhou para o quarto de Dona Emília, onde a luz ainda estava acesa. Ele ouviu o Sr. Nelson rindo nele. A risada do vencedor. Ele se levantou e cambaleou para trás. De repente, ele viu algo brilhando ao pé da mesa. Ele se abaixou para pegá-lo. Era um botão, o botão do pijama de seda branca marfim de Emília. Ele se lembrava muito bem. Foi sua própria mão que a quebrou na primeira noite em que estiveram juntos. Dona Emília não sabia, e jazia ali, como um testemunho silencioso de um amor não correspondido. O Sr. Simão apertou os botões nas palmas das mãos. Um pensamento louco e imprudente passou por sua mente. Ele não a perderia assim. Sua palma apertou o pequeno e frio botão de sua camisa. O frio do metal penetrou em sua carne, mas não conseguiu extinguir o fogo imprudente que acabara de queimar em seu coração. Ele não vai desistir. Ele perdeu sua esposa uma vez para a doença. Ele não poderia perder a mulher que amava novamente por causa da covardia. Esse amor, embora comece na falta de jeito e no pecado, é real, e vale a pena lutar pelo que é real. Na manhã seguinte, o Sr. Simão não se apressou a trabalhar como de costume. Ele se lavou, vestiu uma camisa elegante e fez um bule de chá forte. Sentou-se à mesa de pedra no pátio, os olhos calmamente olhando para a casa da senhorita Emília. Esperando, o Sr. Nelson acordou tarde com uma dor de cabeça martelado, depois de comer uma tigela de mingau fino cozido por sua esposa. Ele saiu para o quintal, esticou os ombros e respirou o ar fresco. Vendo o Sr. Simão sentado ali, o Sr. Nelson sorriu e se aproximou. Tio Simão acordou tão cedo? Eu estava muito bêbado ontem. O que há de errado? Por favor, ignore. Está tudo bem, irmão. O Sr. Simão serviu uma xícara de chá, empurrando-a em direção ao Sr. Nelson. Você senta e bebe uma xícara de chá para ficar acordado. O Sr. Nelson sentou-se. Sem dúvida, os dois homens sentaram-se um em frente ao outro, separados por uma pequena mesa de chá.
mas entre eles havia uma tempestade que estava prestes a surgir. Este herói, começou o Sr. Simão, sua voz estranhamente calma, indo à praia o ano todo. Devo estar com saudades de casa. Lembro-me, tio, sinto falta da minha esposa. Sinto sua falta, mas é assim que as coisas são, respondeu o Sr. Nelson. Então, quando você voltar, você verá sua esposa de forma diferente? O Sr. Simão olhou o Sr. Nelson diretamente nos olhos. O Sr. Nelson fez uma pequena pausa na pergunta direta. Ele coçou a cabeça. Sim, é estranho. É como todo mundo, feliz e triste de forma irregular, mas sempre assustado. Devo ter ficado sozinho em casa por muito tempo. Então fiquei doente. Não está doente, senhor. Simão balançou a cabeça. É por causa do coração. O coração da mulher ficou sozinho por muito tempo. Murchou. Quando for regado com um pouco de água, ganhará vida. Ficará exposto. Mas se a água for drenada repentinamente, ela morrerá. Realmente morto. O Sr. Nelson estreitou os olhos. O que você quer dizer com isso? O Sr. Simão não respondeu imediatamente. Abriu lentamente a palma da mão. Entre as linhas dos dedos calejados, o botão de seda branca marfim estava ali, brilhando ao sol da manhã. Você reconhece isso? O Sr. Nelson se abaixou para olhar. A princípio, ele não percebeu, mas depois percebeu que era o botão do pijama de sua esposa. Aquele que ele havia comprado para ela antes da última viagem marítima. Por que está nas mãos do Sr. Simão? Um terrível relâmpago atingiu a mente do Sr. Nelson. Seu rosto mudou, de surpresa para suspeita. Depois roxo de raiva. Isso. Por que você tem? O Sr. Nelson grunhiu. Seus olhos se arregalaram. Não importa onde esteja, disse Simão, com a voz ainda calma. O importante é que a mulher que você chama de esposa, ela não está feliz. Você sabia que durante os últimos 3 meses, ela riu mais do que os anos juntos? Você sabe como ela voltou à vida? Você só traz dinheiro e um título para ela. E eu dou a vida dela. O Sr. Nelson bateu na mesa. Levantou-se e a xícara de chá caiu no chão. Sua raiva fazendo-o esquecer tudo. Ele balançou a mão, com a intenção de dar um soco no Sr. Simão. Mas Simão não se esquivou. Apenas ficou parado, olhando diretamente nos olhos de Nelson. Seus olhos desafiadores e piedosos. O soco de Nelson parou no ar. Ele era temperamental, mas não estúpido. Os olhos do Sr. Simão e as suas palavras fizeram-no pensar. Ele lentamente abaixou a mão, respirando pesadamente. Emília, você vem aqui por mim. O Sr. Nelson rugiu, virando a cabeça para a casa. Emília na cozinha ouviu tudo. E seu coração estava batendo forte. Quando ouviu o chamado do marido, soube que finalmente havia chegado a hora do julgamento e não podia mais fugir. Respirando fundo, ela limpou a mão no avental e saiu lentamente. Ao vê-la, Nelson apontou para Simão, depois para os botões da mesa. Ele disse: sério, você com ele. A senhorita Emília não olhou para o botão, nem olhou para o Sr. Simão. Ela olhou diretamente para o marido. Pela primeira vez em muitos anos, ela olhou para ele, não com os olhos de uma esposa, mas com os olhos de uma mulher que estava de frente para o homem que a fizera sofrer. Suas lágrimas brotaram, mas sua voz estava estranhamente firme. Sim, é verdade. Você se atreve. O Sr. Nelson cambaleou, como se não pudesse acreditar no que ouvia. Por que não ouso? Emília começou a chorar, seu choro sufocado por anos. Eu vou o ano todo por 1 mês. Você já me perguntou como eu moro sozinha em casa? Você sabia que nas noites chuvosas e ventosas, eu abraçava meu travesseiro e chorava sozinha? Você sabe como é viver em sua própria casa como uma sombra? Ele só sabe como enviar dinheiro de volta. Mas eu sou uma mulher. Preciso de um ombro, um abraço, uma palavra de conforto. Essas coisas, seu dinheiro não pode comprar. Ela se virou para olhar para o Sr. Simão, com os olhos cheios de gratidão e amor. Ele me deu essas coisas. Ele me deu a sensação de que eu estava viva, amada e uma mulher de verdade. Eu estava errado. Eu sei que te traí dizendo isso.
Ela olhou para o marido. Sua voz resoluta. Sinto muito. Vamos nos divorciar. As duas palavras, divórcio, foram pronunciadas e o ar pareceu engrossar. O Sr. Nelson ficou pasmo. A raiva nele esfriou lentamente, substituída por uma dor dolorosa e entorpecida. A confissão de sua esposa é como um espelho, iluminando todos os últimos anos. Sim, ele era muito cruel. Ele achava que apenas trazer dinheiro de volta estava cumprindo a responsabilidade de um marido. Ele não percebeu que a esposa em casa não precisava apenas de dinheiro. Ela precisava dele, mas ele não estava lá. Ele se sentou em sua cadeira, as mãos em volta do rosto. Um homem forte, que enfrenta grandes ondas e ventos fortes durante todo o ano, agora se sente impotente e derrotado. A conversa não estava mais tensa. Foi silencioso e doloroso. Eles falam um com o outro como três adultos. O Sr. Nelson, após o choque inicial, se acalmou. Ele percebeu que havia perdido a esposa. Não por causa de Simão, mas por causa de sua própria indiferença. Ele não conseguia segurar uma mulher quando o coração dela não era mais dele. No dia seguinte, Nelson silenciosamente fez as malas. Antes de partir, ele ligou para Emília para conversar em particular. Sinto muito, disse ele, com a voz rouca. A culpa é sua. Por favor, viva bem. Papéis do divórcio. Vou enviá-los mais tarde. Emília só pôde acenar com a cabeça, lágrimas brotando em seus olhos. Você também, respondeu ela. O Sr. Nelson carregou sua mala. Andou, a sombra de suas costas caindo no pequeno beco. Ele não olhou para trás. Um casamento que terminou, não com ódio, mas com retrospectiva. Depois que Nelson saiu, Emília e Simão enfrentaram uma tempestade de opinião pública da aldeia. Sussurros, fofocas, olhos desdenhosos. Mas desta vez, eles não se intimidaram mais. Eles caminham abertamente lado a lado. Simão não precisa mais escalar paredes todas as tardes ou tarde da noite. O imperador atravessou o portão principal, entrou em sua casa, consertou a cerca e capinou o jardim. Suas mãos entrelaçadas, de frente para o mundo. Aos poucos, as pessoas pararam de falar sobre isso, porque viram que essas duas pessoas realmente se amavam. O amor deles não é barulhento, nem colorido, apenas cuidando um do outro em cada menor ação. Um ano depois, deixou de ser chamada de casa da Dona Emília ou do Sr. Simão, mas passou a ser chamada coletivamente de casa do Sr. e da Dona Simão Emília. O portão entre as duas casas foi removido e o pátio está conectado em um. O Sr. Simão ainda jardina e conserta móveis. A senhorita Emília administra uma pequena loja de café da manhã em frente ao seu quintal. O restaurante está sempre lotado, não só pela comida deliciosa, mas também porque as pessoas gostam de ver o sorriso feliz e gratificante do proprietário. Numa tarde de pôr do sol, depois de limpar a loja, os dois sentaram-se numa cadeira de baloiço que o Sr. Simão acabara de fazer. Emília descansou a cabeça no ombro dele, as mãos entrelaçadas. Você já se arrependeu? Ela perguntou suavemente. Arrepender-se de quê? Por amar uma velha como você. O Sr. Simão sorriu, envolvendo-a com mais força. Ele se abaixou e deu um beijo apaixonado em seus cabelos prateados. Eu só me arrependo de uma coisa. Ele sussurrou. Eu não escalei aquela parede antes. A senhorita Emília riu, sua risada pura derretendo no pôr do sol brilhante. Ao longe, o som das ondas do mar ainda bate, como uma canção de amor sem fim. Em um amor que passou por tempestades para encontrar uma costa pacífica. Portanto, nossa história está toda aqui. Junte-se à conversa nesta sessão de comentários em vídeo e torne-se parte de nossa família de contadores de histórias apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor e o carinho lhe dão a aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções fortes e fazem você questionar suas palavras e coração, não se esqueça de se registrar e ligar a campainha para não perder nenhum vídeo.
Compartilhe nosso conteúdo com você enquanto se prepara para mergulhar no mundo fascinante, romântico e secreto do amor não correspondido. Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós em nosso canal de casos apaixonados e dramáticos. Cada história é real. Estamos ansiosos para vê-lo em novas histórias que estão por vir.